Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de administração sobre empreendedorismo. A gente viu há 2 semanas atrás sobre empreendedorismo tradicional, semana passada a gente falou de empreendedorismo criativo e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo corporativo. Eu terminei a aula passada dizendo que eu ia falar sobre um tipo de empreendedor que não é dono da própria empresa. Isso mesmo, e eu logo no primeiro minuto já dei toda a premissa e spoiler do que vai ser essa aula. Existe um empreendedor que não é dono de negócio e é disso que a gente vai falar hoje, então pega o material aí de vocês em PDF para vocês acompanharem aí comigo, tá? Oh my God. No, no, no! What's wrong? All right, everyone, gird your loins. Sorry, Miranda. A gente tem falado sobre empreendedorismo sob a seguinte ótica: quais são as características que alguém precisa desenvolver profissionalmente e pessoalmente para se tornar um empreendedor. Seja ele um empreendedor tradicional, dono de uma loja, dono de uma empresa, dono de qualquer coisa que já seja um negócio tradicional, seja ele um empreendedor criativo, dono de uma agência de publicidade, dono de uma cafeteria literária. Lembra que a gente falou sobre isso, né? E é justamente essa a premissa central do empreendedor: ser dono do próprio negócio, e algumas características que ele vai ter vão fazer dele um empreendedor de sucesso, sendo que características que ele não tem podem fazer dele um empreendedor fracassado. Porém, existe uma outra vertente de pensamento e de estudo sobre o empreendedorismo, que é o empreendedor corporativo. Ele não é dono da própria empresa. E essa é a única diferença entre ele e o empreendedor tradicional. Por quê? O empreendedor corporativo, ele é um funcionário de uma empresa que trata o seu trabalho e trata o seu negócio como se ele fosse o dono. Entende? Então, ele tem um mindset, ele tem uma forma de pensamento em que ele enxerga o trabalho dele e ele aplica as características empreendedoras no trabalho dele sem necessariamente ser o dono da empresa. Então, a gente tem 2 vertentes principais para esse cara, para esse empreendedor corporativo. Então, a gente tem 2 premissas principais sobre esse empreendedor corporativo. Algumas empresas contratam um cara ou uma moça para ser um empreendedor corporativo. Ele vai estar na empresa sempre pensando em inovação e sempre pensando em formas de fazer a empresa crescer, de modificar o negócio, de melhorar o negócio ao longo do tempo. Esse empreendedor corporativo, então, ele é contratado para ser funcionário de uma empresa, porém trabalhar nela como um empreendedor faria com o seu próprio negócio. Porém, existe uma segunda vertente que é a mais interessante aqui pra gente, que é a do cara que é um funcionário normal. Ele foi contratado para um determinado cargo na empresa, seja um assistente financeiro, um auxiliar administrativo, seja um recepcionista, seja o cara do marketing, o cara da TI. Ele é contratado para essa empresa com uma determinada função, que é uma função de funcionário, de colaborador. Porém, ele tem um pensamento e ele aplica características empreendedoras para transformar o trabalho dele e transformar o negócio dele.
que esse cara vai ter de características centrais? Ele vai sempre pensar maneiras de inovar o próprio trabalho. É o cara da TI que não se contenta em só ser o menino da TI, que monta infra e tudo mais. Ele sempre vai pensar em formas de inovação para aquilo que ele está fazendo. É o cara do atendimento, é o cara que trabalha no financeiro, que trabalha na contabilidade, que trabalha como auxiliar administrativo ali da gerência. Ele vai estar sempre pensando em formas de inovar e melhorar o serviço dele. Só que ele não está pensando só nele, ele está pensando na empresa como um todo. É o cara em que ele vai se destacar a ponto dele ter voz ativa na empresa, dele conseguir implementar soluções de problemas, implementar formas de trabalho que vão beneficiar ele, os seus colegas e o futuro da empresa também. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? Fugazi, it's a fake. Yeah, fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million. É aquele cara que deixa um legado na empresa. Eles lembram dele, lembram do Sérgio, da contabilidade. Ele mudou bastante coisa por aqui, ele melhorou bastante o nosso serviço, ele trouxe novas ideias de planilha, novas ideias para a gente poder manter os cálculos em dia, manter os caixas em dia. Lembra do Lucas, do atendimento? Lembra da Fernanda, da recepção? Olha só quantas coisas legais eles trouxeram e implementaram para o nosso serviço. É a pessoa que deixa um legado na empresa. Por quê? Porque ele pensa na empresa e ele veste a camisa e ele quer fazer o trabalho melhorar, não só para ele, mas para melhorar o próprio destaque da empresa. Então, é um empreendedor corporativo. Ele se sente proprietário, ele se sente o dono do negócio, ele se sente proprietário da sua área de trabalho, seja o setor que ele está trabalhando, seja o projeto em que ele está envolvido, ele se sente parte daquilo, ele se sente parte do time e uma parte fundamental. Ele entende que o trabalho que ele faz é vital para a empresa. Apesar dele não ser o gerente, apesar dele não ser um acionista, um cara que investe dinheiro na empresa, ele entende que aquilo que ele está fazendo, seja a função que for, é importante para a empresa e que ele deve se sentir dono e proprietário disso. Continuando aqui no nosso material, então, a gente vai ver que esse sentimento de pertencimento é crucial. Uma pessoa ela não veste a camisa da empresa se a empresa não fizer ela se sentir parte do que está acontecendo. O empreendedor corporativo, ele não é aquele trabalhador comum que sai de casa se arrastando para poder ir trabalhar, fica lá, cumpre as rotinas e pronto, e não está querendo nada mais, só quero manter meu emprego aqui, ficar com tudo em ordem, pagar minhas contas em dia e pronto. Não, ele é o cara que ele quer crescer, ele é o cara que ele quer inovar, ele é o cara que tem ambição. Lembram que o empreendedor, tanto o tradicional quanto o criativo, eles são pessoas ambiciosas, pessoas com visão, pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer. Esse cara, mesmo não sendo dono da empresa, ele enxerga tudo isso. E só é possível um empreendedor corporativo se despontar dentro da empresa se a empresa der para ele esse espaço. Quando você está trabalhando numa empresa em que você sabe que você pode ter uma nova oportunidade, em que você sabe que os gerentes estão ali investindo tempo para que você se desenvolva, para que o seu trabalho seja bem desenvolvido, para que o seu trabalho seja bem entregue ao cliente final. Quando você está fazendo parte de um projeto que você sabe que é um projeto que pode revolucionar alguma coisa, quando você acredita na causa da empresa, quando você acredita na causa e na visão que a empresa está defendendo e está trabalhando por, você tem grandes chances de despontar um empreendedor corporativo. Isso é uma via de mão dupla. Porque o funcionário, para ele se tornar um empreendedor corporativo, ele precisa colocar na prática aquelas características que todo empreendedor vai ter. São características de liderança, são características de proatividade, são características de criatividade, de buscar inovação, a busca por novos conhecimentos, a busca por entender novas formas de trabalhar. Ele tem que ter isso dentro dele.
Só que ele só vai conseguir colocar isso para fora se a empresa também permite que isso aconteça, se a empresa dá para ele um cenário onde ele consegue se desenvolver dessa forma. É aquela empresa que vai pagar um curso para o funcionário, ao invés do funcionário achar ruim de ter que ficar fazendo um curso e achar chato, o funcionário agarra aquela oportunidade como uma oportunidade de crescimento para ele e para a empresa. É aquela empresa que vê um funcionário fazendo o serviço de uma forma diferente e dá suporte para que ele possa estar melhorando a forma de trabalhar. E aí a empresa vai estar possibilitando que esse funcionário, empreendedor corporativo, cresça. E eu vou te contar, é desse cara que o mercado está atrás. O mercado quer, as empresas querem alguém que vista a camisa, que soe a camisa e que faça acontecer. E todo bom profissional quer ser um excelente empreendedor corporativo. Porque às vezes a gente não tem aquele drive, aquela força de vontade para se tornar dono do próprio negócio. A gente viu que não é uma coisa fácil. O cara passa a viver pelo trabalho para fazer aquela visão e aquilo que ele acredita e o negócio que ele está criando dar certo, para fazer acontecer. Muitas vezes a gente não vai ter essa força de vontade, ou muitas vezes a gente não vai ter a grana necessária, o capital necessário para poder estar investindo, para abrir um negócio, para montar uma empresa própria. Muitas vezes a gente não vai ter um conhecimento técnico suficiente para isso, mas isso não nos impede de, estando com a nossa carteira assinada, de tendo um contrato com uma empresa, de sendo um funcionário, um colaborador, nos tornarmos empreendedores corporativos, colocarmos na prática essas características que estão dentro de nós, essas características que a gente tem aprendido. Para quê? Para a gente se destacar no nosso trabalho. Geralmente, o cara que tem essas características que hoje são consideradas como empreendedor corporativo é o cara que se destaca na empresa, é o cara que consegue a promoção, é o cara que ganha um novo salário, é o cara que ganha um novo serviço, é o cara que acaba gerenciando uma área, é o cara que vai crescendo, ele não fica na empresa sempre ali com o mesmo cargo, se mantendo. Nada contra e nada errado pessoas que se mantêm ali nos serviços que estão fazendo, mas é aquela pessoa que ela tem esse desejo de crescimento, esse desejo de ser melhor, de crescer na vida, de crescer na empresa, de crescer enquanto profissional. E esse cara, ele vai ter esse espaço e ele geralmente vai conseguir chegar lá. E isso é muito importante naquilo que o mercado tem procurado hoje. Agora, como a gente falou, né, o desenvolvimento dessa atitude empreendedora, muitas vezes ele vai partir aí da empresa. Às vezes o cara ele não sabe que ele tem tudo isso dentro dele, às vezes o cara ele não sabe todo esse potencial, mas se ele está numa empresa que dá para ele essa oportunidade, que dá para ele essa chance de desenvolver esse potencial, então ele tem uma boa chance de estar se desenvolvendo enquanto empreendedor corporativo. E aí existem alguns desafios muito específicos que as empresas vão travar, alguns desafios que as empresas vão estar encontrando no caminho de tentar desenvolver esse mindset empreendedor nos seus funcionários. Alguns desses desafios são, eu coloquei aí no material de vocês: processos inflexíveis de aprovação e decisão. Quando o funcionário não tem autonomia para decidir algo sobre o trabalho que ele está fazendo, é muito mais difícil de você colocar nesse funcionário uma atitude empreendedora. Um gerenciamento centralizador, quando você tem ali todo o gerenciamento da empresa em uma pessoa só e as outras pessoas do time, as outras pessoas da equipe não têm ali um espaço para poder estar colaborando no gerenciamento, na forma de pensar a empresa. Um alto teor de formalidade nos processos de trabalho, processos muito formais, muito enrijecidos. Eles são processos que vão atrapalhar que os seus funcionários tenham uma atitude empreendedora, né? A ausência de um ambiente favorável ao trabalho em equipe. Todo empreendedor, ele, por mais que ele esteja trabalhando sozinho, nada dá certo se ele não tiver uma boa equipe. Então, quando você está numa empresa que não tem um bom espaço ali para você trabalhar em equipe, desenvolver enquanto equipe, junto ali com outras pessoas trabalhando pelo mesmo goal, pela mesma meta, você tem muito mais dificuldade de encontrar e de se tornar um empreendedor corporativo. Restrições sobre descrições formais de cargo. Esse talvez seja o desafio mais difícil dos nossos dias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, bem detalhado, mas é quando um cargo tem tanta formalidade e é tão rígido
nas descrições e na forma como acontece, que a pessoa não consegue se desenvolver em outras coisas, não consegue aprender além daquilo ali, e aí você realmente não tem espaço para desenvolver essas características empreendedoras, essa atitude empreendedora enquanto funcionário, porque você não tem onde ir, você não tem o que mais aprender além daquilo que você faz. Rígida disciplina com normas e padrões internos podem às vezes atrapalhar, são importantes sim, para você poder ter uma ordem ali na forma como as coisas acontecem dentro da empresa. Mas às vezes quando é muito rígido, quando é muito formal, quando não tem um espaço ali para se pensar melhor o trabalho, isso pode acabar matando a atitude empreendedora. Intolerância a erros e fracassos. Quando um gerente não tolera um erro de alguém da equipe, como que esse cara, como que esse funcionário, como que essa equipe vai querer tentar algo novo, né? Uma intolerância com erros, com pequenos fracassos, sabe, às vezes até mesmo não dá um bom olhar para um pequeno acerto, para alguma coisa ali que deu certo de novo. Isso pode também matar essa atitude empreendedora nos funcionários. E baixos orçamentos, quando a empresa não dá capital, não dá verba mesmo para que as pessoas desenvolvam novas formas de trabalho, aí você acaba matando a atitude empreendedora. Isso é importante por quê? Porque esses desafios, eles são desafios tanto da empresa quanto do funcionário. Se o funcionário encontra todas essas limitações numa empresa, ele não consegue desenvolver a sua atitude empreendedora, por mais que ele tenha essas características. E se a empresa não consegue bater essas dificuldades e desenvolver ambientes mais propícios para isso, ela não vai conseguir encontrar nos funcionários e desenvolver nos funcionários uma atitude empreendedora. A empresa, ela não consegue fazer o funcionário pensar como se ele fosse dono do próprio negócio, que é o que todo mundo é. Você é um funcionário de uma empresa, mas você é dono do seu trabalho. Se você não fizer um bom trabalho, se você não se desenvolver, se você não continuar aprendendo, se você não continuar inovando, boas chances são que no nosso mercado atual você não vai ter espaço. Você vai acabar se perdendo, você vai acabar perdendo as oportunidades que aparecem para você. Em contrapartida, se a empresa não percebe isso nos funcionários, não dá para eles um espaço realmente propício para que isso se desenvolva, ela vai perdendo aí grande capital humano, recursos humanos mesmo, que poderiam ajudar a empresa a alavancar e a inovar e a melhorar cada vez mais. Então é necessário as organizações adotarem esse tipo de pensamento para que seja desenvolvido nos funcionários. E é necessário que os funcionários que têm essa atitude empreendedora, que têm essas características empreendedoras e querem colocar isso na prática, é necessário que esses funcionários percebam na empresa quais são as limitações, para que eles possam se desenvolver nesse sentido, né? A cada dia tem mais empresas iniciando atividades no campo do empreendedorismo. A cada dia, principalmente as grandes empresas, as grandes corporações, têm incentivado cada vez mais seus funcionários a empreenderem naquilo que eles fazem. Muitas vezes você vai trabalhar numa empresa que, se você ter atitude empreendedora, você nunca vai chegar a ser dono dela. Às vezes a empresa não tem um dono, às vezes é um grande grupo, às vezes tem vários acionistas, mas você tem chances de crescimento nessa empresa que podem te dar uma carreira cada vez melhor, cada vez mais em ascensão. Em outros casos, principalmente em pequenos e médios negócios, uma atitude empreendedora sua pode te levar a um dia ser um dos sócios, um dos donos, ou mesmo abrir um outro negócio, porque você desenvolveu isso enquanto era um funcionário. Então é errado a gente pensar que a gente só pode usar as nossas características empreendedoras, que a gente só pode desenvolver elas quando a gente for dono do nosso próprio negócio. Muito pelo contrário, enquanto sendo funcionários, que é o que muitos de vocês, nossos alunos, estão tentando ser, estão tentando conseguir um primeiro emprego, conseguir uma oportunidade no mercado, enquanto sendo funcionários, vocês podem sim desenvolver essa atitude empreendedora, desenvolver esse pensamento: é o meu negócio, é o que eu faço, a empresa precisa do meu trabalho, para que vocês possam ir crescendo e galgando boas oportunidades no mercado, seja como funcionário, seja como dono da própria empresa. Essa iniciativa da empresa, essa iniciativa dos funcionários e esse incentivo das empresas, quando se juntam, cria carreiras fantásticas, sabe? E dá oportunidades maravilhosas, tanto para o funcionário se desenvolver, quanto para a empresa melhorar ainda mais os seus serviços e o seu negócio, tá? Com cada vez mais frequência,
é o que tem acontecido. As empresas têm focado nesse tipo de funcionário, o empreendedor corporativo, aquele que eu vou ter aqui, que ele vai pensar como se o negócio fosse dele, que ele vai vestir a camisa e que ele vai trabalhar para fazer tudo isso dar muito certo. Ele vai além do próprio cargo, ele vai além das próprias funções, ele vai além daquilo que está estabelecido e ele quer ser criativo, ele quer inovar, ele quer trazer novidade para o serviço e trabalho que está sendo desenvolvido. Então é muito importante a gente desenvolver isso. Eu sei que você deve ter assistido as outras aulas e pensado, ok, isso daqui eu estou aprendendo, mas eu só vou colocar isso na prática se eu fosse dono de uma empresa? Não. Tudo que a gente viu nas outras aulas sobre empreendedorismo também é válido para você que está tentando ser um funcionário, para você que trabalha para uma empresa, para você que trabalha num projeto, que tem um contrato, uma carteira assinada. Tudo isso também é válido para você, para que você desenvolva essas características e tenha o seu trabalho cada vez mais em destaque e consiga cada vez mais oportunidades no nosso mercado, tá certo? Na próxima aula eu tenho algumas dicas muito importantes que eu vou trazer para vocês, falando um pouquinho da experiência que eu já tive, tudo que eu já aprendi ao longo desses meus 10 anos no mercado de trabalho, e eu acredito que vai ser muito legal a gente trocar essa ideia, tá certo? E por hoje é só, e a gente se vê na próxima. Beijo a vocês.